Eu tenho a alegria de receber aqui minha querida doutora Adriane Caldas. Bom dia, doutora Adriane, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos da Jovem Pan, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nessa quinta-feira para a gente conversar aqui mais um tema tão importante que é para a gente falar sobre traumas emocionais. Pois é, doutora Adriane, eu começaria já por uma pergunta bem didática. O que é trauma emocional? Então, traumas não precisa ser catastróficos, mas situações de estresse que a gente passa na vida, desde a infância, né? Medos que a gente passa que pode repercutir muito na nossa vida adulta e atrapalhar muito as nossas relações, atrapalhar a própria questão profissional, nas inter-relações pessoais, nos relacionamentos afetivos. Então, são situações de estresse muito grande, numa fase muito precoce da vida, que vai causar repercussões na sua vida adulta. Doutora Adriane, e trauma emocional, ele vem só da fase, digamos, da infância e da adolescência, ou, digamos, um adulto que passa por um trauma emocional, esse trauma de hoje, ele adulto, ecoa pelo resto da vida? Sim, a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que passaram por situações em que ameaça a vida, né? Como assalto, como a gente vivenciou aí na pandemia do Covid, que a gente perdeu muitas pessoas, né? Quem estava na linha de frente, grandes catástrofes, enchentes, né? Enchente de Brumadinho, aquela questão da Boate Kiss, né? Então, todas essas situações, você pode ficar revivendo aquela situação traumática, ficar tendo pesadelos, insônia, evitar de passar por perto daquela região, porque aquilo ali não está bem processado dentro de você, e isso aí vai limitar muito a sua vida. Pessoas que têm situações de fobias, fobia de altura, medos específicos, fobias específicas de barata, né, que é muito comum a gente ver. Tem pessoas que têm de rato, de gato. Então, o quanto que isso atrapalha a vida da pessoa, né? Quantas pessoas têm medo de dirigir, têm medo de andar de avião, de altura. Isso aí, muitas vezes, foram por situações traumáticas que essa pessoa passou e ficou registrado no corpo dessa pessoa, essas sensações. Porque o trauma faz isso, Ana Ruth. O trauma, você tem uma situação muito estressante, então fica registrado no seu cérebro, principalmente na região do cérebro do sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, na amígdala cerebral, e ele fica lá dentro e fica vinculado com as emoções traumáticas. Então, o trabalho de um processo de terapia é de você poder reprocessar esse trauma para você poder desvincular essas sensações emocionais que o trauma trouxe lá atrás e de que a gente possa entender que hoje, no presente, a gente não está vivendo aquela mesma situação traumática do passado. Quer seja o passado muito antigo, eu estou falando assim muito da questão da infância, porque na infância a criança não tem a maturidade, né? Então, e como a gente tem medos na infância? E crianças que viveram em lares muito disfuncionais, com muitas brigas, muitas confusões, no próprio ambiente de escolar, né, com professores que sofreram bullying, o quanto que isso repercute na vida adulta dessa criança? Doutora Adriane, a perda de alguém, e eu não estou falando só de morte, não, mas a perda no sentido de um relacionamento interrompido. Isso é um trauma emocional ou isso está em outra seara das questões psíquicas? Isso pode ser, né, um trauma emocional, é um luto que a gente passa, e se o luto não for bem elaborado, pode sim vir a desenvolver um trauma. Às vezes essa pessoa que está com a dificuldade de resolver esse luto do término do relacionamento, ela pode realmente acabar tendo problemas mesmo, assim, de dificuldades de voltar a se relacionar com alguém ou dificuldades de voltar ao trabalho. Fica muito envolvida, né, nesses pensamentos intrusivos relacionados ao término do relacionamento. E o trauma emocional, ele tem, vou usar talvez uma expressão muito forte, mas ele tem cura ou ele é uma doença crônica? Depois que a pessoa passa, como é que resolve? Se é que resolve, doutora Adriane? Então, você, assim, vai depender de cada caso, mas pode ser com a ajuda de medicamentos. Normalmente a gente vai utilizar medicamentos para diminuir essa ansiedade, essa angústia. Muitas vezes está relacionado com
quadros depressivos, quadros de ansiedade. O estresse pós-traumático a gente também trata com o uso de antidepressivos, que são as medicações que aumentam a serotonina para regular, né, a parte emocional. E associado a isso, terapias. Existem terapias que estão muito focadas para o trauma. Por exemplo, eu fiz recentemente 2 pós, que é o MDR e o Brain Spotting, que são técnicas de terapia para justamente trabalhar esse reprocessamento do trauma. Mas aplicando técnicas. É uma terapia e pode ser outros tipos de terapia. Pode ser a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a fenomenológica, várias outras abordagens para o trauma. Mas o importante é que esse indivíduo realmente elabore e ressignifique tudo isso, né? De você poder entender que a vida continua, que você pode virar essa página. Doutora Adriana, é interessante a gente trazer esse tema, porque tem muitas pessoas que têm também traumas. Ela, por exemplo, muita gente tem medo de cachorro. Tem alguém que é uma verdadeira fobia de animal. Isso pode ser um trauma que a pessoa não sabe de onde surgiu, não é? Isso é perfeito, essa sua colocação. Porque muitas vezes o nosso cérebro ele cria rede de memórias associativas que muitas vezes não tem nada a ver. E aí nas terapias você vai entendendo essa associação, que aparentemente é desconexa, mas tem uma ligação. Então, justamente, o trabalho da terapia é você quebrar essa rede de memórias disfuncionais do trauma. Então, você tem um medo hoje de cachorro porque lá atrás, muitas vezes na infância, você foi mordida por um cachorro. Sim. Então, todas as vezes que você vê um cachorro ou vê algo que parece com um cachorro ou uma situação semelhante ao que você vivenciou, você já pode descarregar aqueles hormônios, que é o hormônio adrenalina, e você ter aquela mesma sensação no seu corpo do que você teve lá atrás. Né? Então, fica registrado. E aí você precisa trabalhar essas sensações e entender que não precisa mais ficar nesse estado de alerta. Porque o trauma, essas sensações que a gente tem no nosso corpo, é um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo. Né? Quando você passa por uma situação estressante, o sistema de luta e fuga, ele é acionado como um mecanismo de proteção, de sobrevivência do indivíduo. Se você não fugir do cachorro, o cachorro pode lhe matar. Né? Então, você descarrega uma série de hormônios para que você possa ter a condição de sobreviver. A gente conversa aqui na bancada, no nosso Jornal da Manhã, com a médica psiquiatra, doutora Adriane Caldas. A gente está falando sobre traumas emocionais. Doutora Adriane, e quando identificar que aquele trauma, ou que aquele medo, aquela fobia, a gente precisa procurar a ajuda de um especialista? Ou seja, eu estou para dirigir, começar a aprender a dirigir, mas eu estou com medo. Então, qual é o sinal, se é que a gente pode falar assim, que aquele medo, vamos chamar de medo, é, na verdade, um trauma emocional e eu preciso buscar a ajuda de um especialista? Quando isso estiver interferindo na sua vida. Então, você precisa dirigir. E aí você está deixando de dirigir por o medo está lhe bloqueando, mas é necessário você dirigir. Então, está causando prejuízo ou, às vezes, problemas na sua vida interpessoal. Às vezes, você tem que levar o seu filho para a escola, né? Não tem com quem contar. Às vezes, nem sempre vai contar com alguém para dirigir por você. Ou, realmente, você precisa trabalhar dirigindo. Então, está causando um prejuízo na sua funcionalidade, está trazendo um incômodo, está trazendo um sofrimento. É hora de buscar ajuda, se estiver causando um sofrimento. E essa ajuda é a psiquiatria junto com a psicologia, doutora Adriane? Às vezes, não necessariamente você precisa entrar com medicamento. Por exemplo, fobias específicas, que a gente chama, fobias de determinada situação ou de coisas, né? Você pode tratar só com a terapia, normalmente terapia cognitivo-comportamental ou essas terapias que são voltadas para o trauma e que com uma boa resolução, que resolve muito bem. Não resolve muito fobias específicas com medicamento, mas tem outros tipos de traumas que você pode diminuir essa ansiedade até para você poder entrar em terapia e associado com terapia. Normalmente a gente pode utilizar das medicações e medicações associadas com a psicoterapia. Socorro Lemos, nossa ouvinte, ela faz uma pergunta bem interessante. Ela disse, um orientador, e ela vai bem direto, um orientador pode gerar trauma tão profundo que o mestrando morre em sua vida profissional? Pronto, isso é um trauma. Isso é um trauma. Isso é trauma. Por quê?
tem muitas pessoas que têm medo de falar em público. Sim. E sabe de onde é que vem esse trauma? De onde? Lá da escola. Muitas vezes. Porque quando você está aprendendo a ler, e aí você vai na frente de todos os coleguinhas começam a rir de você. Ou então a professora, você erra alguma coisa. Eu vi recentemente uma pastora falando que ela errou alguma coisa e a professora, isso antigamente, a professora colocou no quadro, pediu para ela escrever 40 vezes "eu sou burra". Meu Deus. Aí você imagina o impacto que isso não causa na autoestima da pessoa. Já pensou? De você achar que você realmente é incompetente, é burra. E aí vai construindo a sua personalidade, vai formando sua personalidade a partir daí, das questões traumáticas que você teve. Então, assim, algo que eu toco muito na tecla com os professores é justamente isso. Vamos tratar os professores, né? Porque os professores também têm a história de vida deles, têm as dificuldades deles. A gente sabe que não é fácil a vida do professor, mas a gente tem que cuidar dos professores para que as nossas crianças sejam crianças menos traumatizadas e adultos mais saudáveis. Então, isso sim pode acontecer. A pessoa pode ficar com muito medo, muito, muito preocupada. É uma situação muito estressante, né? Você passar por um mestrado, um doutorado e ser o tempo todo questionado que seu trabalho não está legal, que não está bom. Então, realmente, você vai perdendo a confiança, a segurança em você, e isso pode ser muito traumático. Se você não quer mais ver nada sobre mestrado, fica evitando aquela situação, porque realmente ali causou um medo, uma insegurança muito grande. E aí tem que buscar um especialista, não é, doutora? Tem que buscar ajuda de um profissional especializado. Muitas vezes, o psiquiatra juntamente com o psicólogo, porque senão a terapia muitas vezes trava também, se você não diminuir esse nível de ansiedade. Doutora Adriane Caldas, sempre muito bom recebê-la aqui, doutora Adriane. Muito obrigada. Pena que passa pouco. Não, o relógio eu tô achando que tá sendo hackeado, porque a hora tá passando muito rápido. Passou muito rápido. Né? A gente já fez 12 minutos de entrevista. Já pensou, doutora Adriane? Muito obrigada, excelente manhã. Eu que agradeço.